Olá, irmãos. Queria compartilhar com vocês hoje aqui uma meditação, um pensamento, né, que tem me ocorrido muito por conta de um sentimento, né, vivido. A gente sabe que a gente está aí no começo de ano, e começo de ano é um período que a gente cria expectativas, né, acerca de pelo menos como vai ser o ano. Querendo ou não, é um ciclo que se inicia, se reinicia, né? Muita gente fala, poxa, mas é uma troca de datas, são números que mudam. Mas não penso muito dessa forma. Eu imagino que final de ano e começo de ano é um tempo que termina e sim, de fato, é um tempo que começa. Então eu pensando nesse começo de ano, né, refletindo acerca das nossas expectativas que a gente cria no início do ano, em cima disso eu queria dividir essa reflexão com vocês aqui. Esse ano, esse começo de ano, pelo menos, né, e falo por mim, a começar em mim, né, eu percebo que foi um início de ano que a gente não criou muitas expectativas em relação ao que virá, em relação ao tempo que virá em 2021. É um ano que, se a gente tem planos, a gente pensa que alguns desses planos podem ser frustrados por conta de toda uma incerteza que a gente está vivendo, logicamente, né? Esse ano é um ano atípico em que tudo que a gente pensa em fazer, a gente tem que considerar o que a gente está vivendo, né? A pandemia que a gente está vivendo. Ainda que a gente pense que a gente está chegando próximo ao fim, né, por conta de um tempo de vacinação, e eu sei que isso pode ser até polêmico para algumas pessoas, mas eu particularmente penso que a gente está chegando ao fim desse tempo de pandemia. Mas de qualquer maneira, isso toda essa circunstância que a gente está imerso, né, por conta disso, gerando insegurança quanto ao trabalho, gerando insegurança quanto à própria saúde, né? Você não sabe o que você vai produzir exatamente. Eu particularmente trabalho com educação, né? E a gente teve o ano todo, o ano de 2020 todo parado, né, por conta da pandemia. E 2021 a gente ainda também não cria assim grandes expectativas ao retorno do trabalho. A gente não sabe quando as aulas voltarão e tudo mais. Então isso vai gerando em nós assim uma certa ansiedade, né? E eu percebo também as pessoas que estão à minha volta, né, os amigos que convivo, também essa falta de expectativa, ou pelo menos uma expectativa muito reduzida em relação ao ano que se inicia. Algo muito comum da gente fazer no mês de janeiro, né, fevereiro, início de ano, né, criar expectativas, planejar coisas para um ano que se inicia. Então, esse ano, diferentemente de outros, isso tem acontecido, essa falta de expectativa. E naturalmente isso gera muita ansiedade. Falo isso por mim, falo isso por amigos, como eu estava falando, em relação a amigos que eu percebo que a mesma coisa vem acontecendo, né? Tenho amigos que foi para médico e pressão alta, e outros com crise de ansiedade, amigos chegados, né, próximos. Eu mesmo, a última vez que eu tive na médica cardiologista, ela me receitou um remedinho para ansiedade. Né? Eu entendo que essa ansiedade vem sendo gerada por conta de uma circunstância que a gente vive uma falta de expectativa com relação à situação financeira, né? Trabalho para muitas pessoas e saúde, como eu já falei.
E então a gente busca na palavra, né? A gente busca em Deus, a gente busca no Senhor Jesus, aquele que tudo pode, né? Aquele que transforma circunstâncias, aquele que traz acalento à nossa alma, ao nosso coração. A gente busca na palavra do Senhor, que é o nosso guia, a nossa referência, né? De que forma a gente vive, de que maneira a gente vive em meio a toda essa circunstância. Claro que a palavra de Deus está recheada de palavras que nos trazem esperança e que podem renovar a nossa esperança acerca das circunstâncias. Mas eu separei uma palavra aqui que eu queria, que era em cima dessa palavra que eu queria trazer essa meditação que eu estou compartilhando com vocês, que está no livro de Jeremias, no capítulo 29, do 11 ao 14, que diz assim: Portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Palavra de Deus, palavra de esperança, palavra de renovo, palavra que a gente assimila muito bem para os dias de hoje. Mas há uma condição nessa palavra para que nosso coração seja acalentado, para que a nossa esperança seja renovada. E a condição é apenas confiarmos, entregarmos diante dele em oração, nos apresentarmos diante dele, buscarmos a presença dele. E o que eu acho que maravilhoso de ouvir da parte do Senhor: eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Então, irmãos, para o Senhor ser encontrado, é necessário que a gente o procure. Né? E procurar o Senhor significa depositar diante dele toda a nossa ansiedade, significa clamar por ele no momento da ansiedade, da falta de expectativa, no momento da desesperança, no momento que você pode entender e achar que as coisas não vão bem. É um momento que, se você realmente olhar para as circunstâncias econômicas, né, pelo menos por enquanto, sociais, relacionadas à saúde, nos apontam um futuro incerto. De fato, um futuro incerto. Mas a promessa de Deus, aquela que a gente crê, né, a nossa referência, a nossa base, o nosso sustento, aquela pela qual a gente tem depositado ao longo da nossa vida a nossa fé na palavra de Deus, a palavra que pode causar em nós mudanças, né, que pode trazer ao nosso coração mudanças profundas em relação às nossas expectativas. Porque sim, irmãos, as nossas expectativas não podem estar tão somente ligadas às circunstâncias, né? Porque as circunstâncias nos apontam de fato um caminho meio que tenebroso, né? Mas não para aquele que confia, não para aquele que o busca. Né? Promessa de Deus, né? Para que a gente tenha paz em meio à tempestade. Né? A gente não tá negando
que tudo isso está acontecendo, não. Que tudo isso pode vir a acontecer com a humanidade como de fato a gente tem visto, né? Desemprego por conta da pandemia, pessoas morrendo por conta da pandemia, mas a nossa fé, e é muito fácil a gente se desviar, desviar os nossos olhos e o nosso foco daquilo que realmente pode nos trazer esperança, que é a palavra de Deus. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nesse dia é que a nossa esperança está no Senhor, tão somente no Senhor. Para aquele que o busca, quero te incentivar a não perder o foco, a não perder. É muito fácil, irmãos, a gente se distrair, muito fácil. É muito fácil a gente olhar tão somente para as circunstâncias, sim. Né? Se a gente ficar apegado aí a notícias direto, a gente vai chaforgar aí nas circunstâncias. Não estou dizendo que você deva ver como alienado, mas que você deva, em primeiro lugar, estar impregnado da palavra de Deus, estar impregnado do desejo de buscar a Deus, estar impregnado do desejo de estar em comunhão com os irmãos, em oração, né? Em oração principalmente, que você esteja, através dessa palavra de Deus que está em Jeremias também, com a sua esperança renovada, crendo que Deus pode mudar as circunstâncias, que sim, você pode fazer planos para esse ano de 2021, baseado na expectativa que você tem em relação ao Senhor na sua vida. Que sim, você pode planejar o teu futuro baseado naquele que pode trazer esperança, baseado na palavra do Senhor, que é a nossa bússola, que é a nossa redenção, que é o nosso sustento. Crê num Deus provedor que sempre te sustentou, que sempre nos trouxe paz em meio à guerra, né, em meio a circunstâncias difíceis. Continuar crendo nesse Deus que tudo pode, irmãos. Então, essa breve meditação que eu quero compartilhar com os irmãos nesse dia, possa reacender a esperança, a expectativa de um 2021 abençoado por Ele e para a honra e glória do Senhor, para que a gente chegue ao final e falar: nós no Senhor vencemos essa peleja. Beleza, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus provoque aí, traga a revelação da verdade dessa palavra para a tua vida nesse dia. Grande abraço para vocês, que a paz do Senhor esteja aí com todo mundo. Valeu, galera. Fiquem na paz do Senhor.